Olá, sejam todos bem-vindos à aula de hoje. Hoje nós vamos falar sobre colocação pronominal. Hoje nós vamos falar sobre a colocação pronominal em locuções verbais. Como é que a gente faz esse encaixamento do pronome, né? A gente encaixa onde? Faz próclise, faz mesóclise, faz ênclise, no primeiro verbo, no segundo verbo, onde, tá? Então, é mais ou menos essas respostas que a gente vai tentar responder agora, tá bom? Bem, vamos lá. Quando a gente fala em locuções verbais, a gente tem que considerar o seguinte, tá? Primeiro, se a gente vai ter verbo auxiliar mais gerúndio, tá? Nesse caso, se a gente tem verbo auxiliar mais gerúndio, a gente vai levar em conta duas coisas. Primeira delas, tem partícula atrativa? Se não tem, que a gramática chama, só colocar aqui vocês a par da situação, tá? O que seria essa partícula atrativa? Seriam aquelas palavras, aquela listinha de palavras que a gente viu lá na aula de próclise, que teria, assim, o poder mágico de atrair o pronome para frente do verbo, tá? No caso, ela vai atrair o pronome para ela, ou não seria o exemplo, um exemplo de partícula atrativa, né? Então, quando eu digo não me deixe, não me abandone, esse me, ele só tá ali porque ele foi atraído pelo não, porque o não tem um poder de atração, tá? Aí seria aquela listinha de palavras lá que a gente usa quando a gente faz a próclise, tá bom? Então, se não tem essa partícula atrativa, a chamada de partícula atrativa, o verbo vai se unir tanto ao primeiro verbo quanto ao segundo verbo. As duas formas são aceitas pela gramática tradicional, tá bom? Então, eu posso dizer, as visitas foram se retirando e as visitas foram retirando-se. Agora é interessante, viu, gente, observar o seguinte, a primeira forma é a forma que a gente mais usa. Com um detalhe, com um entretanto, com um porém, a gente não coloca o hífen. A gente coloca esse se como se ele fosse uma entidade independente do verbo, né? Na verdade, ele é independente, porque ele é um pronome externo ao verbo, ele não faz parte do verbo. Mas é como se fosse algo meio solto ali, né? E quando a gente faz a ênclise, ele precisa estar marcado com o hífen. Se não, se ele estiver sem o hífen, se a gente tiver as visitas foram se retirando sem o hífen, caracteriza aí a próclise. Próclise com o segundo verbo, que é o retirando. Essa estrutura não é aceita pela gramática tradicional. Ela é desabonada. A gente a gramática tradicional não permite que você faça esse tipo de estrutura. Deixa eu fazer aqui só para mostrar o que seria, para vocês, porque eu acho que a visualização é muito importante, né? Então a gente teria o seguinte, vou colocar aqui embaixo. As visitas foram se retirando. É assim que a gente escreve, normalmente, né? Nesse caso, veja, o se, ele não está formando ênclise. E pela regra, vejam que pela regra ele tem que formar ênclise com o primeiro verbo ou com o segundo. Mas ele não pode ficar solto, porque se ele ficar solto, ele está formando próclise com o segundo verbo. E essa estrutura não é aceita pela gramática, tá bom? Se tivermos a partícula atrativa, o que vai acontecer? Bem, o pronome vai se unir à partícula ou vai para o último verbo. Ou seja, a gente vai ter o seguinte, as visitas não se foram retirando, tá? As visitas não se foram retirando. Vejam que esse se, ele, digamos, é atraído para frente do verbo, para o lado da partícula atrativa, certo? Aí a gente pode ter essa estrutura. Ou a gente vai fazer ênclise
com o segundo verbo da locução verbal. No caso, o verbo que está formando o gerúndio aí, tá bom? Então, as visitas não foram retirando-se. São apenas essas duas formas que são aceitas pela gramática tradicional em se tratando de verbo auxiliar mais gerúndio, tá bom? Considerando essas duas possibilidades, com partícula atrativa e sem partícula atrativa. Tudo bem até aí? Vamos prosseguindo. Se a gente tiver uma locução verbal em que eu tenho um verbo auxiliar mais um particípio, como é que a gente vai fazer essa colocação, né? Onde a gente vai colocar o pronome? Bem, se não tiver a partícula atrativa, o pronome vai se unir ao primeiro verbo com hífen. No caso, ele vai se unir em ênclise com o primeiro verbo, formando uma ênclise com o primeiro verbo, tá bom? Os alunos tinham se levantado. Vejam que da mesma forma como acontece lá com o gerúndio, a gente faz esse tipo de estrutura também, na escrita, na fala, mas a gente coloca esse se sem o hífen. E nesse caso, a gente não está formando ênclise com o primeiro verbo, a gente estaria formando uma próclise com o segundo. E essa estrutura não seria aceita ou não é aceita pela gramática tradicional, tá bom? A estrutura aceita entendo uma locução verbal, um verbo auxiliar mais um particípio, né? A gente vai ter esse pronome formando ênclise com o primeiro verbo da locução, que é o verbo auxiliar. Tudo bem até aí? Se tiver a partícula atrativa, Thaisa, bem, nesse caso, o pronome ele vai se unir à partícula, ele vai para perto dela, tá? Vai para antes do verbo, ou seja, a gente tem a formação de próclise. Próclise em relação ao primeiro verbo da locução. Os alunos não se tinham levantado. Tá bem? Bem, não parece tão difícil assim, né? Eu acho que é bem maneirinho, bem tranquilinho. Dá para levar, dá para sobreviver, né? Muito bem, gente. Então a gente vai ficando por aqui. Até mais, até a nossa próxima aula, nosso próximo encontro. Um beijo para vocês.